Oi! Olha aí, gente, apertando os botões errados logo no começo do vídeo. Que é isso? E aí, como que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quem é que está aí vendo esse vídeo no gravado. Eu quero te dizer que esse é um conteúdo para terapeutas. Se você é terapeuta, fica até o fim. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser pertinente para você, tá bom? Agora aqui no nosso ao vivo. Oi, Dona Paula! Boa tarde, tudo bem? Olá, Ricardo Leal, beleza? Que bom ver vocês aqui, gente, nessa tarde de sexta-feira. Que maravilha! E estamos aqui para mais um conteúdo para profissional de terapia. Assim como assumimos esse compromisso social, assumimos esse compromisso público, eis-nos aqui para mais um conteúdo nessa tarde de sexta-feira. É incrível, né? Olha só, eu conversava há pouco com o Ricardo e falava, Ricardo, eu vou porque eu assumi esse compromisso. Eu vou porque eu falei que eu ia. Eu vou porque eu disse que eu estaria lá. Eu vou por isso, por isso, por isso. E depois eu fiquei pensando, gente, se eu não tivesse falado, se eu tivesse só pensado, vou fazer uma live sexta-feira à tarde, ou vou fazer uma live e falar sobre algum conteúdo sexta-feira. Se eu só tivesse falado isso pra mim mesma, eu não estaria aqui. Eu não estaria honrando o compromisso. Mas como eu estendi esse compromisso pra vocês, eu falei pra vocês que eu estaria aqui, então eu estou honrando esse compromisso porque eu me comprometi com alguém além de mim. Então já fica aí a dica, já fica a dica. Se você quer fazer algo e você precisa de uma força externa para que esse algo aconteça, insere mais alguém nesse compromisso. Insere mais alguém aí. Porque quando você pensar em não fazer esse compromisso, você vai pensar, nossa, me comprometi com essa pessoa, ou me comprometi com esse alguém. Então você vai e você faz. Legal isso, né? Então pega a dica aí, pega esse código e bora, vamos assumir os nossos compromissos. E por incrível que pareça, nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu chamar o Ricardo Leal. Te mandei, Ricardo, solicitação. Realmente, tu tem razão no que tu estava falando. Inclusive, eu vou complementar. A situação ideal seria a gente conseguir fazer o quê? Ó, já vou chegar chegando já. A Já, chega situação ideal chegando. seria, a situação ideal seria a gente olhar para nossa situação, a gente se comprometer com nós mesmos e a gente dar tanto valor para isso que em hipótese alguma a gente ia falhar com a nossa com o nosso compromisso próprio. Mas Exatamente. isso tende a não acontecer na vida das pessoas, por quê? Porque elas estão sempre olhando para fora, olhando para os outros e levando os outros, dando mais importância para os outros do que para si mesmo. E esse é mais um dos diversos reflexos que existem, que acontece na nossa vida. Se você está nessa situação que você precisa de uma outra pessoa, né, para você ter esse compromisso, pode ser que você esteja precisando dar uma valorizada em você. E aí a gente te ajuda nisso também. Oh! Não era contigo, viu? Ai, socorro! É porque, gente, eu tô sendo sincera, né? Na verdade, eu sou sincera em todos os sentidos, mas de fato eu tô sendo sincera, porque a gente tá vindo numa pegada desafiadora, né? Tanto eu quanto o Ricardo, nós estamos vindo numa pegada desafiadora. E é muito legal porque isso está trazendo um crescimento extraordinário para a nossa vida, né? E só que nós, enquanto seres humanos, habitamos num corpo e esse corpo ele cansa, ele precisa de um reabastecimento energético, né? E hoje, sexta-feira, o negócio pegou, né? O negócio pegou. Falei, Jesus amado. Depois do almoço, dei uma sentada para dar uma relaxada e aquela sentada assim que você não vê, de repente já passou uma hora você sentada, relaxada, e eu lembrei, gente, tem a live. E deu aquela coisa assim no corpo, né, como se a alma descesse de uma vez só, assim, aquela coisa que você levanta. Tenho live. Na minha cabeça foi, me comprometi com o pessoal de estar ali,
né? Aí, de repente, você olha ali em cima e você fala, nossa, nem precisava estar aqui, né? Ter esse esforço todo. E agora entra aquilo que o Ricardo falou. Eu me comprometi com você, mas eu estou comprometida comigo mesma também, né? Eu estou comprometida comigo mesma. Porque se eu não valorizo o meu compromisso comigo mesma, aí não vai ter papa que me faz, né, levar adiante o meu compromisso. Né? Aí não tem como. O compromisso, ele partiu daqui, ele começou em mim e ele se estende em você. Eu determinei e eu estendi ele para você. Eu vou estar todos os dias até dia 18 fazendo lives às 10 da manhã e às 14 horas da tarde. Então esse compromisso partiu daqui e chegou em você e foi exatamente esse apoio, né, consciente, né, que eu sabia que eu tinha me comprometido, que me levantou para eu estar aqui e agora trazendo esse conteúdo para vocês. E talvez isso seja interessante eu trazer dessa maneira, de maneira clara mesmo, do jeito que está realmente acontecendo, para você perceber, né, que de repente, uau, de repente pode ser que eu também esteja, né, nesse processo, precisando de uma luz para poder me fortalecer no compromisso que eu preciso tomar para mim, para minha vida, para que algo diferente aconteça, para que algo novo, né, surja. E de fato, se eu quero algo novo na minha vida, eu preciso fazer esse algo novo acontecer. Porque a mim foi dado esse poder de fazer acontecer pelo arbítrio, pela liberdade de escolha. Né? Então, eu quero, eu faço. Eu quero, eu torno aquilo real. Eu quero, eu vou. Eu quero, eu conquisto. Né? Porque a força que nos faz, né, conquistar é a força do querer, é a força da vontade. Nós nos movemos pela força da vontade. É a força da vontade que nos faz nos mover para aqui ou para ali. Faz a gente se mover para permanecer ou para ir para algum lugar. Né? Então, se eu tenho vontade para algo... Eu tenho algo para trazer em relação a isso. Fala, Ricardo. A vontade, né? Aham. Ela também... Você está falando da vontade, da força de vontade? Da força de vontade. A força de vontade, ela é uma energia que é muito boa, mas ela tem características específicas. Né? Você não sei se você sabe ou não, mas foi feito testes científicos para medir a força de vontade das pessoas. E se detectou que esse mecanismo mental, ele é um tipo de uma energia finita. Então, a força de vontade, ela tende a acabar conforme você gasta ela. Um dos testes, bem antigo por sinal, que testava isso, era de colocar crianças na frente de marshmallows, que crianças estadunidenses tendem a gostar de marshmallow culturalmente. É uma coisa doce, gostosa e fofinha. Então eles fizeram testes, botando crianças ali na frente desses marshmallows e deixavam as crianças 20 minutos, que para uma criança é uma eternidade, né? Criança é uma coisa assim, o tempo para ela é outro momento, é de um jeito diferente que acontece. Outra noção, E aí o que acontece é que essas crianças, as crianças que foi dado para elas ali, disseram assim para elas, você não pode comer esse marshmallow. Se você esperar, você vai ganhar 2. Se a gente chegar aqui e você tiver comido, você não vai ganhar nenhum. Só vai comer aquele, né? E, por incrível que pareça, as crianças que tinham a capacidade de esperar, elas tinham essa capacidade, elas tendiam a ter mais resultados na vida de longo prazo, né? Planejamento de vida, situação financeira mais estável e tudo mais. Acompanharam desde os anos 90 para cá. Então, e as outras não. As outras era a situação oposta, né? Fragilidade financeira. Mas a gente não está falando de finanças, a gente está falando de força de vontade. Então, o que acontece é que foi feito um outro estudo depois desse, e o objetivo era entender o quanto as pessoas tinham capacidade de resistir a alguma coisa alimentar em uma situação, né, de desejo. Então eles colocavam um alimento ali, um chocolate maravilhoso, e aí a mulher ficava ali naquele chocolate,
e a tendência de ela conseguir resistir a comer aquele chocolate era cada vez menor conforme o tempo ia passando. Cada vez que ela olhava pro chocolate e tinha que tomar uma decisão, não quero, aí ela parava, tá, não quero. Aí ela olhava de novo, aí ela tinha que tomar a decisão de novo. Aí cada vez que ela ia tendo que tomar essa decisão novamente, ia ficando cada vez mais fragilizada a força de vontade, a ponto de essa força de vontade ir se esgotando. Olha isso, gente. E a pessoa tendia a, eventualmente, acabar caindo na tentação de comer aquele chocolate. E aí, e essa força de vontade, enfim, ela se recupera depois que você dorme, descansa e tal, mas ela tende a não se recuperar completamente de um dia para o outro. Então, por exemplo, relacionamentos que têm problemas, e esses problemas vão se acumulando, você não fica totalmente bem de um dia para o outro por causa de uma situação que aconteceu. E para você recuperar essa energia leva um certo tempo de coisas boas acontecendo. Então, tendo isso em mente, Ah, olha a só. a força de vontade é um elemento interessantíssimo dentro da mente humana. E ele e sabendo que como ele funciona, a gente consegue planejar para que a gente esteja energeticamente numa situação favorável quando você se depara com uma situação desafiadora. Pessoas que têm, por exemplo, vícios específicos, eles tendem a ter grandes vantagens em desenvolver esse mecanismo mental da força de vontade de utilizar ela favoravelmente, né? Pessoas que estão largando o álcool depois de muito tempo de vício, eles procuram não se expor a situações difíceis, né? Situações sociais onde as pessoas estejam fazendo uso de álcool. E isso favorece a força de vontade, de ele manter os níveis de força de vontade elevados e isso ajuda ele a se manter bem. Agora, isso é extremamente bom quando, quando você não está desenvolvendo um outro processo que é muito mais forte, que você desenvolve uma energia interna, um poder interno baseado em algo mais sólido. A força de vontade ela é volátil, né? Ela aparece e some que nem a bateria do celular. Ela vem e vai. E existe um outro processo de energia que não é volátil como a força de vontade, né? Que é aquele processo de automotivação. E para você ter uma automotivação, você precisa ter crenças e valores muito fortalecidos em si. E para você ter isso, você precisa estruturar a tua autoempatia, a autoestima, a autoeficácia, um monte de autos. É uma Ou seja, concessionária de autos para você trabalhar a conseguir. inteligência emocional, quando eu trabalho a inteligência emocional, eu ajudo nisso. Ajuda também. Para que você não dependa da força de vontade. Porque depender da força de vontade, ela é uma estratégia um pouco arriscada. Nossa, achei legal. Então, não que eu tenha confundido, né? Eu não tenha confundido. Eu só estava achando que a explicação que você trouxe de força de vontade era aquela mesma força que eu estava colocando. E agora, te ouvindo falar, uau, para essa questão da força de vontade, né? Mas essa força que eu te falei, não. Essa força que eu te falei essa que estava bem lá no início, é aquela da ação. É aquela que me faz agir na direção daquilo que eu quero. Por exemplo, se eu quero um copo de água, eu vou levantar daqui para pegar um copo de água. Se eu quero ir deitar depois do almoço, eu acabei de almoçar, sair da mesa, eu vou e deito na cama. A força da ação, então, não é? A força da ação, eu acabei falando da vontade, que é a vontade. Mas, de fato, a gente chama isso de vontade. Eu tenho vontade de ir lá fora, eu vou lá fora. A vontade de ir lá fora me faz fazer o processo. A vontade de chegar lá fora me faz fazer o processo. Levantar daqui, caminhar, né? E chegar lá fora. Porque tudo tem um processo. Olha que coisa incrível, né? Para tudo na vida existe um processo. Para tudo na vida. E eu preciso eu pensei que eu quero ir lá fora, vai vir a força de vontade em mim. Muitas vezes essa força de vontade de caminhar é aquela energia necessária para a ação, que quando acumulada no meu organismo, talvez ela me cause uma ansiedade quando eu só fico pensando que eu quero ir lá fora e não saio daqui para ir lá fora.
Mas então essa vontade vem, essa energia vem, eu caminho daqui e vou até lá fora. Então eu estava Seria, falando dessa. seria equivalente ao desejo? Eu tenho um Desejo não. desejo de algo, algo que seja favorável, positivo. Que desejo também tem coisas boas e coisas ruins, né? Parece, né? Parece desejo também. Parece, bem semelhante ao desejo. Mas quando você vai estudar um pouquinho a gênese de cada palavra, a etimologia, né, de cada palavra, você vê que o desejo ele difere em algumas coisas da vontade, né? Da vontade, do querer. Da vontade do querer. Porque muitas vezes eu quero, Ricardo, só que eu não faço. Não é? Muitas vezes eu quero. Por exemplo, E o desejo ah, também. Tem muita gente que deseja fazer coisas e não faz. Eu desejo tomar um chimarrão, mas eu não vou tomar um chimarrão agora. se a gente estiver falando de desejo e vontade na mesma força de ação, é a mesma coisa, né? Mas muitas vezes eu quero e não faço. Só que esse querer e não fazer tem várias coisas intrínsecas aí, né? Por trás disso Sim. tudo. E o que acontece é aquela situação do teu pensamento, ele ter a possibilidade de te levar para um lugar favorável ou não. A gente falou um pouco disso na live da manhã das 10 horas. Se Aham. você tem você quer fazer alguma coisa, mas você está sendo parado de fazer essa coisa, e essa coisa pode te ajudar, pode te levar para algum lugar bom, profissionalmente, por exemplo, e você não está fazendo, você está se colocando numa situação potencialmente difícil, por medo de que no futuro, por alguma razão do universo, você entre numa situação financeira difícil. E aí você não investe. E no investimento e no empreendedorismo, que terapia é um tipo de empreendedorismo, a gente fica cada vez mais evidente para mim que quando você investe, você tem a possibilidade de ter retorno, e investir faz parte do processo de ter renda. Se você não investe, a tua renda tende a zero. Sim, porque eu Ela não estou tende plantando, né? o investimento exatamente, é como se fosse uma plantação. Na terapia, se você não investe, você tende a ter uma renda cada vez menor. E é contraintuitivo, porque a pessoa que não investe, ela pensa que ela não está investindo porque ela está poupando, porque ela está deixando de gastar. Só que ela não está compreendendo que o investir faz parte do processo de ter uma renda, e uma renda com previsibilidade. Você investe dinheiro para ter previsibilidade, para saber que daqui a um ano, daqui a 2 anos, a tua renda vai tender a estar crescendo. Quando você não investe na sua carreira, não investe na sua profissão, a sua renda tende a permanecer estável ou eventualmente sofrer com alguma crise, algum evento político, enfim, você fica mais suscetível, bom, aos eventos do mundo. E quando você está investindo, você consegue prever a tua renda, e isso te dá tranquilidade, te dá paz de espírito, te dá noites de sono. Noite de sono tranquila, né? A gente consegue deitar e ter o bendito sono dos justos, né? Olha aqui que a Lu escreveu. A Lu Salton disse: Eu sou procrastinadora, isso me atrapalha muito. Existe a vontade, mas falta o arranque. A Lu estava na imersão, eu lembro da Lu. Falamos pelo WhatsApp, né, Lu? Eu sou procrastinadora, isso me atrapalha muito. Existe a vontade, mas falta o arranque. Pois é, Lu. Uhum. E a maioria das pessoas faz o quê? A maioria das pessoas fica segurando, procrastinando, até que a dor seja tão grande, você esteja tão mal que você precisa agir. E aí, e aí você acaba agindo e ficando em uma situação bem menos confortável. Quando você vai lá e antecipa a situação e age, isso tende a ser muito mais favorável, porque você está fazendo com um planejamento maior, com um pezinho no chão, você sabe o que você vai fazer. Estou na mentoria. Ah, estou! Ai, Alô! Ricardo,
não fez, não A Lu ligou. foi a última a entrar, eu lembrei exatamente. A gente conversou, isso mesmo. Isso é Exatamente. bom. Eu ainda gravei o nome dela, sabe por quê? Aqui no Rio Grande do Sul tem a vinícola que é Salton, os vinhos são ótimos. E aí eu Ah, ainda gravei sobre o nome dela por causa disso. Chegou aqui ela na live e eu não saquei que era a tá mesma vendo? pessoa. Olha só. Oi, Ronaldo, boa tarde. Ô, Lu, a questão da procrastinação, Isso! a questão da procrastinação, ela tem vários focos, né? A gente precisa olhar, procurar aonde que está aí para a gente poder, porque é muito mais fácil na nossa vida e no processo a gente entender aonde que isso está para a gente resolver lá na causa, né? Para o resultado, o reflexo vir aqui de maneira mais resolvida. Então, um ponto onde provavelmente a procrastinação pode estar ligada é a questão das decisões, né? Às vezes, você está tomando decisão movida pela emoção, naquilo que você quer fazer. E se você toma a decisão movida pela emoção, a emoção ela é algo que ela tende a dar uma subida muito rápida, né? Ela dá uma escalada muito rápida. Você fica totalmente motivada, desejosa daquilo que você está decidindo fazer. Só que a energia tende a diminuir à medida que o tempo vai passando. E quando a energia diminui e você tomou essa decisão nesse processo de emoção, vai acontecer o quê? Você vai chegar aqui, não tem muita energia para continuar, porque você tomou no processo de emoção, tomou a decisão no processo de emoção. Então, por isso que a gente sempre orienta a decisão na razão, pela razão. E quando você toma a decisão pela razão, você já mediu pós e contra. Por exemplo, você entrou para a mentoria, né? Você coloca lá na mentoria, por que que eu entrei na mentoria? O que que a mentoria traz de bom para mim? O que que a mentoria no que a mentoria vai me ajudar? Então você pontua várias situações que te faz vir para a razão para você tomar a decisão. Então, quando você toma a decisão na razão, você vai mais longe no processo. Quando você toma a decisão na emoção, a emoção acabou, você para no meio do caminho. Uma das explicações. Outra das explicações, ela está ligada com situações lá atrás da minha vida, né? Com os meus processos internos de paradigmas, de crenças negativas, né? De situações que eu vivenciei que me trouxe um aprendizado equivocado em relação àquilo que eu faço, que eu preciso ser hoje. Por exemplo, você era criança e você estava brincando lá naquele processo infantil, onde a gente já sabe que a criança brinca para elaborar situações internas nela, que vai ficar ali guardadinha para elas, né, vir à tona na vida adulta. Então a gente sabe que a criança está brincando para elaborar. Se a criança está ali brincando e na mente dela ela está lá, né, no meio da brincadeira, a mãe chega e fala: para com isso, vem aqui. Né? Por quê? Porque de repente tem que jantar, ou de repente tem que almoçar, ou de repente tem que ir para a escola, de repente tem que tomar banho, de repente tem que dormir. A mãe fala: não, para, deixa isso aí, vem aqui dormir. Para. Coisas que acontecem só uma vez por dia, assim, ou duas. Acontece o dia inteiro, né, Ricardo? É louco isso. Então a mãe fala isso, né? Deixa isso aí, vem aqui almoçar agora. Deixa isso aí, vem tomar banho. Deixa isso aí, vem não sei o quê. Deixa isso aí, vem. E você sempre deixa, você sempre começou a brincadeira e você deixa a brincadeira lá no meio do caminho. Às vezes você nem termina a brincadeira, às vezes você nem guarda o brinquedo para você ter uma elaboração de começo, meio e fim, né, na tua mente que você está elaborando ali. Então você cresce com aquele modelo sempre parado, né? Sempre começou, chegou num determinado tempo, parou. Então aquilo vai se tornando os determinantes para a tua vida no aqui e agora. Então, o que você tem enquanto determinante? Só começos. Começou, caminhou um pouquinho, parou antes que isso acabe. Então, talvez, né, se isso for um padrão seu, você vai perceber que muitas coisas você começa e de repente você procrastina. Às vezes você procrastina antes mesmo de começar, ou às vezes você procrastina no meio do processo. Mas esse processo não se conclui, não chega no fim. Né? Tá sempre começando e parando, tá sempre começando e parando, tá sempre começando e parando, por causa, né, desse padrão que está aí, mas tudo isso pode ser transformado, pode ser modificado, pode ser, né, refeito, você pode mudar essas informações internas.
quando a gente trabalha reprogramação mental. A gente trabalha reprogramação mental, a gente muda essas situações, né? Esses padrões que vêm, né, interno em nós e acaba nos determinando aqui, e essa determinação não é positiva. Mas a gente muda isso, a gente consegue transformar isso, né? Isso, antes só de tu concluir, deixa eu adicionar uma informação. Além de acontecer na infância, isso também pode vir a acontecer ao longo esse processo de programação mental, né? Pode acontecer na tua adolescência ou na tua vida adulta, por convivência com outros profissionais que sejam procrastinadores, muito, e pela convivência ao longo dos anos você pode pegar esse comportamento, tá? Você também pode acabar pegando esse comportamento se você fica muito em casa e convive diariamente com pessoas que têm esse comportamento. Então, marido, filhos, etc., procrastinam todos os dias, começam as coisas e não terminam, deixam as coisas sempre jogadas e, enfim. Esse comportamento, ele é adquirível socialmente. Então, é importante ter isso em consideração também, pois você não nasceu com esse comportamento. Você aprendeu ele ao longo da vida em algum momento. E para mudar isso, basta reprogramar. Não é uma coisa muito complicada, nem muito difícil. E pronto, você vai poder ter uma vida muito maravilhosa daqui para frente, sem carregar esse comportamento junto. Então, mais uma explicação, terceira. E tem várias, viu, Lu? Eu estou trazendo várias aqui para você identificar, mas dava para identificar sem ter que trazer vários pontos só com a tua fala. Só te escutando um pouquinho mais dá para identificar. Mas mais uma fala, um terceiro momento que dá para você olhar para identificar é aquilo, quando eu estou fazendo para o outro. Como assim, Eliane? Quando eu estou fazendo para o outro? É quando eu quero que a aprovação, né, venha de fora. Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa e se alguém não está percebendo o que eu estou fazendo, se alguém não está vendo o que eu estou fazendo, se alguém não está ali falando, nossa, que legal, parabéns, isso, uau, continua, não sei o que, não sei o que. Reconhecimento, né? É o reconhecimento. Quando eu não estou tendo esse reconhecimento, eu me desanimo, porque a minha motivação ela não está intrínseca. A minha motivação, eu estou projetando ela extrínseca, ou seja, fora de mim, né? Então eu paro, porque ninguém está reconhecendo, por que eu vou fazer? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, né? Esse povo ingrato. Eu fico aqui me matando, ninguém vê. Eu fico aqui sofrendo, ninguém vê. Ninguém agradece, isso é ingratidão danada, eu faço mais, né? Aí eu vou procrastinar, essa sensação vai me impedir de continuar, porque eu não estou tendo a recompensa, né? Eu não estou tendo a recompensa. Então eu paro, né? Então tem várias situações, vários fatores relacionados a essa queixa que você trouxe, né? Fez sentido para você algumas dessas explicações que eu te trouxe, 3? Fez sentido para você? Porque se alguma delas fez sentido, você já começa a identificar algumas coisas. E olha que bacana quando a gente começa a identificar algumas coisas. A gente já começa a resolver, né? Eu já percebi, já fez sentido para mim, já é o primeiro passo da solução. O segundo passo é caminhar na direção daquilo que eu percebi. Opa, perceber isso? Bora, vamos resolver isso aí. Vamos resolver esse ponto, vamos resolver essa questão. Né? Aquilo que o Ricardo fala, que eu sempre falo, eu trago a luz. Né? Quando eu trago a luz, quando eu coloco luz, o negócio se resolve, né? A situação se resolve. E é maravilhoso, porque a luz ela vem para isso mesmo. Quando eu estou com algum problema e eu não consigo ver solução naquele problema, porque está faltando luz ali. Está faltando luz, ainda está escuro o negócio. E quando eu coloco luz naquilo, eu consigo perceber. E quando a gente põe luz, a luz de fato, né, aquela que é para iluminar, para eu poder perceber, não tem holofote de situações que dê conta de ser maior do que a luz da verdade sobre aquela situação que eu preciso resolver, né? É igual de noite, você está dormindo e tem uma... bem na minha janela tem uma luminária bem grande, né, do prédio. Tem uma luminária bem grande e ela fica acesa. E, gente, de noite aquela luz parece tão forte, tão forte, tão forte, que eu fico brigando com todos os negócios que eu ponho na janela. Assim, daqui a pouquinho eu tô colocando uma parede de tijolo na janela para o quarto ficar escuro. E aquela luminária é muito forte. Só que quando amanhece e a luz do sol vem,
Você nem percebe que aquela luminária está acesa. Por quê? Porque tem uma luz maior sobre ela, né? E essa luz maior é a luz da verdade. Quando eu coloco a luz da verdade, seja sobre qual situação for que eu estou vivenciando na minha vida, não tem situação que não venha à luz, não tem situação que não se resolva, não tem situação que a gente, né, a gente fique, continue com aquilo nos incomodando. E eu posso te dizer uma coisa, durante o dia aquela luz não me incomoda, porque a luz, na verdade, que é o sol, é maior sobre ela, né? Então a gente entende, a gente percebe, a gente coloca, né, a luz sobre aquela situação. Tô aqui incomodada com alguma coisa, tô incomodada sobre decisões que eu quero, né, que eu preciso tomar, de coisas que eu quero fazer. Volto para a razão e boto luz da consciência, luz da verdade sobre isso, e vou ver os benefícios disso para mim. E quando eu percebo que aquilo é bom, vai nessa direção, caminha na direção daquilo que é bom, sempre, né? Mas não fica parada, não fica parada no lugar, né? Não fica na posição de inércia, né? Caminha na direção. Pois muito bem, sejam bem-vindos pessoas que estão chegando aí. Eliane, sobre o assunto de hoje. Você vai continuar falando? Tá ensinando o que eu falo. Uma pergunta sobre o assunto de hoje. Temos mais alguma coisa para passar? Gente, parecia que ele ia falar tanta coisa. Parecia que ele ia falar tanta coisa. Eliane, gente, sobre o assunto de hoje. É igual aquela situação da pessoa que tem desligamento. Como que é o nome daquilo, gente? A pessoa tá lá e do nada ela desliga, né? E ela volta e ela não sabe que ela desligou. Como que é o nome disso? Eu esqueci o nome disso. Enfim, parecia que você... Ai, Ricardo, você é ótimo. Você é ótimo. Então, sobre o assunto de hoje, a gente ia falar exatamente sobre isso, né? Sobre decisões, como tomar decisões. Na fala que eu trouxe para a Lu, eu já disse alguma coisa nesse sentido. A melhor forma de você tomar decisão é você trazendo a razão daquilo que você precisa decidir, né? A razão, por que eu tenho que fazer. Ah, Ricardo, e aquela receita dos 50 pontos lá? Pois Traz aí. Então pronto, então é o seguinte. Você vai agora colocar aí numa folha de papel, vamos lá, pegar a folha de papel. Uma folha de papel em branco, tá? Que não tem nada escrito. A minha aqui tem anotações. Então você vai pegar uma folha de papel e vai colocar aí aquela coisa que você quer fazer e você não está conseguindo. E aqui a gente vai pegar um exemplo da mentoria, porque vai acabar domingo a turma e tem gente que tá aqui e tem gente que vai vir depois também assistir e que vai querer assistir isso. Que chegou lá no WhatsApp, falou para mim, Ricardo, mas eu quero entrar na mentoria. Mas, Ricardo, eu não tenho condições, esse mês tá apertado. Ricardo, fiz investimentos, aí eu tô com meu dinheiro parado nos investimentos. Ricardo, eu não consigo entrar agora, mas eu quero muito. Então tá, então a gente vai te ajudar agora a você ter clareza sobre esse processo com uma atividade para você entender, né? Entender o que você pode fazer a respeito e ter mais clareza sobre como que você pode dar um jeito de ingressar na mentoria. Então, uma solução vai ser a seguinte. Você vai pegar essa folha e você vai enumerar 50 linhas. E nessas linhas... E nessas linhas você vai escrever assim, ó. Formas para conseguir entrar na mentoria. Formas para conseguir entrar na mentoria. E aí você vai colocar os 50 linhas e você vai escrever todas as formas que você imaginar que você consegue dinheiro ou o que for para conseguir entrar na mentoria. Você vai escrevendo as 5, talvez 10, as primeiras vão ser as óbvias. São aquelas que tu já estava ligado que era. Depois da 10ª, vai começar a aparecer umas que não eram tão óbvias assim. E aí,
você vai enxergar, você vai encontrar soluções que não eram intuitivas, não eram óbvias. Então, se você realmente quer entrar na mentoria, faz essa atividade, coloca ali os seus pontos, aí vai ter ali, dá para usar 2 cartões, né, na plataforma. Conseguir o cartão emprestado com alguém que confia em ti, falar com o marido, dizer, né, olha, isso aqui vai me ajudar na minha profissão. Tu acredita no que eu tô te falando? Eu acredito que isso aqui vai me ajudar. Tu acredita em mim? Ele vai te apoiar, entendeu? Ele quer te ver feliz, ele quer te ver satisfeita com a própria vida. Ou o banco, ou, enfim, resgatar algum outro valor do investimento lá, que tem um investimento para outro. E aí você vai encontrar nessas 50 opções, formas de você conseguir entrar na mentoria, ingressar nessa mentoria e poder investir na tua carreira e ter resultado. E viver da tua clínica. E aí, se você teve na imersão, você sabe que não só dá para viver, mas dá para viver muito bem da clínica. Inclusive, a gente estava na aulas que a gente teve na quarta, a gente estava falando com as mentorandas, foi até divertido isso. A gente estava vendo assim, quanto que dá para começarem a cobrar assim e tal. Aí a gente chegou lá num valor de R$ 150. Dava para conseguir quase R$ 5.000 por mês com 8 pacientes a R$ 150. E às vezes você não tá sacando isso. R$ 5.000 por mês tá ótimo para começar, eu acho. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que tá bom. O que você acha, Ricardo? Quem aqui que ia gostar de ter 5.000 de renda por mês aí com terapia? Escreve aqui embaixo. Aqui no comentário aqui. E não é algo Gente, absurdo. não é difícil de jeito nenhum isso. Isso é o começo. Isso é o começo. Você pode começar assim. Você começa assim, né? É só o começo. E depois você vai ampliando, né? Você vai saltando um pouquinho mais. É que às vezes quando a gente não para analisar, Ricardo, a gente não vê as possibilidades. Por isso que fazer a lista vai ser muito simples, vai ser muito fácil. Porque quando eu começo a analisar, eu consigo ver as possibilidades. Não é? É igual escolher feijão. Quando eu olho lá no pacote de feijão, parece que não tem nenhuma sujeira lá no meio do feijão. Parece que tá bonitinho e dá para eu pôr dentro da panela do jeito que tá lá. Né? Olho para o saco, parece. Mas quando eu começo a escolher, eu vejo que não. E que tem muitas coisas ali. Né? Então a gente coloca as possibilidades, a gente estende as possibilidades diante de nós, a gente começa a analisar. E quando você analisa, você vê, gente, é muito fácil, é muito simples isso. Olha só, eu não imaginava que ia ser tão simples assim, que as coisas é tão simples assim. E as coisas né? Tudo é simples, tudo é muito simples. Né? E é isso, né, Ricardo? Sim, ficamos aqui 40 minutos, foram bons 40 minutos. Espero ajudar vocês que estão aí na gravação. A Lu, que está aqui ao vivo com a gente, já entrou. Mas você que está aí na gravação, espero que seja útil para você esse exercício. Te dê um pouco de opções e de clareza sobre a situação que você está. E isso possa te ajudar a dar um pulo, né, um salto na tua carreira que você tem esperado provavelmente já por algum tempo e não tem conseguido. E o bom desse exercício, deixa eu só falar, o bom desse exercício é que você pode fazer para qualquer outra coisa, tá? A gente só usou esse exemplo porque é o que a gente está vivenciando agora. Mas dá para ser feito para qualquer outra decisões que você queira tomar na tua vida. Né? Você vai colocar lá 50 pontos. Por que tomar essa decisão? 50 pontos que te ajudam a tomar a decisão, que te faz conquistar isso que você está querendo buscar. Não é, Ricardo? Exatamente. Então a gente... Eita, nós! Vamos desligar aqui, porque o Ricardo vai tirar uma cesta. Capaz, vou trabalhar até meia-noite ainda. Aqui não tem descanso. Que a gente é frenético aqui. Para poder ajudar esses terapeutas, a gente tem muita coisa para fazer, né? Exatamente, a gente tem mesmo. Né? A gente e não para. E graças a Deus, né, Ricardo? Graças a Deus. E, gente, amanhã a gente está de volta para mais 2 conteúdos para terapeutas, 10 da manhã.
e às 14 horas. Domingo, a gente encerra aí essa maratona de 2 vezes por dia, mas a gente não encerra as lives. A gente encerra só a maratona de 2 vezes por dia. As lives continuam. Talvez às 10, né, Ricardo? Às 10 horas é um bom horário para live, a gente não sabe ainda. Mas Vamos decidir e vamos avisar amplamente por stories, por conteúdos, por tudo. Vocês vão ficar sabendo. holofote, sinal de fumaça, balão, aqueles jatos da aeronáutica, assim, passando com o sinal de fumaça, assim, brincadeira. Mas a gente avisa, né, quais são os horários que a gente vai permanecer, mas a gente permanece, continuamos aqui, né, só que até domingo. A gente está aqui às 10 da manhã e às 14 horas da tarde, trazendo aí um conteúdo para você que queira ver o ao vivo, está convidado, né? E para você que vê aí no gravado, também está convidado para viver um ao vivo. Pode continuar mandando as perguntas de vocês, né? Pode ser no direct, inbox, pode ser como vocês se sentirem mais confortável e à vontade de perguntar, que a gente responde todas as dúvidas, tá, gente? Então, Ricardo, beijo. Pessoal que acabou de chegar aqui na live, a gente está terminando o conteúdo de hoje, mas fica gravado, daqui um pouquinho já está lá disponível para vocês verem, tá bom? Corre lá para E amanhã acessar. de manhã tem live às 10 e amanhã à tarde tem live às 14, então venham aí assistir a gente ao vivo, que vai ser maravilhoso vocês interagirem com a gente poder trocar experiências e ideias aí, tá? Sempre Fechou, é, Nelly? sempre é. Opa, fechou, Lu, beijo, até mais, tchau, gente.